Ontem um dia muito triste, um dia onde se você se sentiu desanimada ou desanimado, saiba que não se sentiu sozinho. Muitas pessoas ontem, enfim, entrando em contato comigo, amigos, conhecidos, seguidores, falando do desânimo, né? do desespero até, né? Um dia em que o número de mortes no Brasil nem foi dito de maneira clara. Hoje eu trouxe para vocês duas matérias aqui no mesmo portal. Hoje, uma falando de 1.840 mortes, a outra matéria do mesmo portal, uma em cima da outra, falando de 1.910 mortes. E aí? Qual o número de mortes correto? Que pessoas são essas 70 pessoas que não contam numa estatística e contam na outra? Aliás, será que esses números realmente importam para as pessoas? Porque para o governo não importa. O governo não divulga os números. Talvez muitos não saibam, mas esses números são números que são coletados por um consórcio da imprensa. O governo decidiu já há um tempo atrás não divulgar o número de pessoas que morreu. Simplesmente são números que para o governo não importam. E se já é sofrido, doloroso e desesperador perder alguém querido sem poder se despedir desse alguém, sem poder estar no hospital, sem poder olhar no olho dessa pessoa minutos, horas, até dias antes dela partir, para falar uma última palavra, segurar uma última vez na mão dessa pessoa, derramar uma última lágrima junto, fazer uma última confissão. Imagine, além disso, não poder ver nem morta essa pessoa, estar diante com poucos de um caixão fechado, e além de tudo isso, esse número não contar. E eu acho muito importante as pessoas encontrarem essa conexão pela dor nesse momento. E a dor é de todos. Se enganam aqueles que acham que a dor é só daqueles que são contra o Bolsonaro. A dor é da esquerda. A dor é de todos. Ontem, eu pedi um Uber para ir, eu estou dormindo num hotel, a casa aqui está em obra, já falei algumas vezes aqui no programa. E aí o motorista do Uber tinha, e aqui já assumo, um certo pré-julgamento, né? Um certo preconceito, tinha todas as características de um apoiador do Bolsonaro, né? Um senhor mais velho, branco, com uma camisa polo bem justa, meio broncão assim, né? As poucas palavras que falou, palavras mais secas, duras. E aí, eu muito triste, tinha acabado de sair o número de mortes do dia, eu muito triste fui em direção ao hotel e fiquei olhando para ele com aquela máscara e ele tentando ajustar, a máscara caindo. E primeira coisa que me veio na cabeça foi, meu Deus, se nesse trajeto, que é o tempo que eu fico de máscara, né, eu estou incomodado, imagina ele que tem que passar o dia inteiro usando essa máscara, entrando em contato com pessoas que podem trazer o vírus para ele e para a família dele, com medo do que pode acontecer, provavelmente numa ocupação, num emprego inferior
aquela para a qual ele se preparou uma vida inteira, no momento de vida onde é difícil, às vezes até por causa da idade avançada, nutrir esperança? Como é que eu posso julgar e ter raiva de uma pessoa que sofre assim tanto também? E veja que não se trata de passar a mão na cabeça de escolhas erradas, atitudes erradas, coisas erradas que os outros fazem. A gente sim deve acreditar na responsabilização dos erros. Mas não se trata de passar a mão na cabeça. Se trata de passar a mão no coração. E falo isso de verdade, sem nenhuma intenção poética ou piegas. Eu falo para a gente poder encontrar neste sofrimento talvez a única coisa que é capaz de unir a todos nós. Não só ciristas e lulistas, mas humanos e humanas. Ninguém pode querer mais este sofrimento. Ah, mas o Bolsonaro quer. Esqueça por um instante a figura, o personagem de Bolsonaro. Esqueça, para que a gente tenha a capacidade de se conectar, se unir, até para derrubar o personagem Bolsonaro. Mas não se fixe no ódio ao personagem Bolsonaro, porque a realidade é muito mais dura do que só o personagem Bolsonaro. A realidade é muito mais triste e muito mais difícil do que só o Bolsonaro. Quase 2.000 mortos ontem. A gente precisa encontrar neste sofrimento aquilo que pode nos conectar. Talvez, no ponto que chegamos, só isso possa nos conectar. Então, se é que eu tenho esse direito de dar um conselho, tente compreender o sofrimento que todos estão passando. E a melhor maneira de você compreender o sofrimento que todos estão passando é olhar um pouco para o seu sofrimento e imaginar que você não é especial neste sofrimento. Você faz parte de um sofrimento maior. E tente, de alguma forma, encontrar compaixão por todos. Porque só assim a gente vai conseguir, todos, lutar pela vacina. Todos lutar pelas medidas restritivas. Todos lutar até, e depois de conseguir vencer essa pandemia, por coisas que vão além da pandemia. Lutar por um país menos corrupto, lutar por um país menos violento, lutar por um país menos racista, lutar por um país menos desigual, lutar por um país menos misógino, menos machista. Mas antes, a gente tem que encontrar essa conexão. A gente tem que encontrar essa conexão. Senão, no mundo de pão e circo, nós seremos os que se degladeiam diante do imperador para fazê-lo rir, sem perceber que, como gladiadores do dia a dia, temos a força para derrubar qualquer imperador que não mereça estar no cargo. Seja esse imperador um presidente, um governador, um prefeito, que não cumpre o seu mandato de zelar pelo bem público. O res, a coisa pública, a república para a qual ele foi eleito, na qual ele está e não a que ele é, o representante. Ele está passageiro, temporário, efêmero. Na história do mundo, da vida, não é nenhuma página, nenhuma frase, nenhuma letra. É um sopro. Por isso a importância
de lutarmos sim contra Bolsonaro, de lutarmos sim contra os desmandos e abusos de Paulo Guedes, de Lira, de toda essa turma, mas de encontrarmos um caminho para nos conectarmos.